Futebol é pura paixão, a gente sabe. Mas, e se fosse possível decifrar o jogo com a frieza dos números? Hoje, a gente vai usar a análise da Smart Goal para enxergar além do campo e entender as probabilidades que movem uma partida. E para colocar isso à prova, nosso estudo de caso é um confronto da Premier League, Wolverhampton contra Arsenal. Vamos mergulhar fundo nos números para entender a história que eles contam. Uma história que começa muito antes do apito inicial. Bem, para começar, a gente precisa entender o cenário. A história de um jogo nunca começa quando a bola rola, não é mesmo? Ela é construída ao longo da campanha de cada time até aquele momento. E olha, os dados mais básicos já pintam um quadro muito claro. De um lado, o Wolverhampton, lá na lanterna da liga, com apenas 9 pontos. Do outro, o Arsenal líder isolado com 57. Isso não é só uma diferença, é um verdadeiro abismo. 48 pontos de diferença. É uma distância gigantesca. Aqui temos aquela narrativa clássica, sabe? O líder do campeonato enfrentando uma equipe que está lutando na parte de baixo da tabela. E é claro que isso influencia todas as projeções. Mas a gente sabe que só a posição na tabela não ganha jogo, certo? Então, como é que essas equipes chegam para a partida? O momento de cada uma e o histórico dos confrontos diretos revelam muita coisa. E a forma recente das equipes só confirma a tendência. A análise dos últimos 6 jogos mostra um Arsenal em boa fase, embalado, contra um Wolverhampton que vive um momento bem ruim. O ímpeto, a confiança, tudo isso está claramente do lado do líder. E se a gente olhar para o histórico, esse número é avassalador. 83%. Essa é a porcentagem de aproveitamento do Arsenal nos confrontos diretos contra o Wolverhampton. É um domínio quase completo. Um fator estatístico e, claro, psicológico de grande peso. Ok, já vimos o contexto geral. Agora, vamos mergulhar mais fundo. Deixando os resultados de lado por um instante, o que será que os dados táticos nos dizem? É aqui que a análise começa a revelar os estilos de jogo e as fragilidades. Mas antes, uma paradinha rápida para explicar um termo que vamos usar. XG, ou gols esperados. O que é isso? Basicamente, a métrica não conta só quantos chutes um time dá, mas sim a qualidade de cada uma dessas chances. Um valor de XG alto significa que o time cria oportunidades muito claras de gol. E este gráfico ilustra a diferença de forma brilhante. O Arsenal tem um XG de 1,73, que é mais que o dobro do XG do Wolverhampton, de 0,75. Isso significa que, em média, o Arsenal cria chances de gol com uma qualidade muito, mas muito superior. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Quem marca primeiro? Bom, os dados mostram que o Arsenal tem 50% de chance de abrir o placar, contra pouco menos de 17% do Wolverhampton. É uma probabilidade quase 3 vezes maior, e todo mundo sabe como o primeiro gol pode definir o rumo de uma partida. Então, onde é que está o ponto fraco? A análise de setores revela algo bem importante. Os 2 ataques são considerados regulares. A grande diferença está aqui, ó. A defesa do Wolverhampton, que é classificada como ruim. Essa é a principal vulnerabilidade em campo. Com todos esses dados em mãos, a gente chega ao veredito. O que os números projetam como o resultado mais provável para este confronto? E quando a gente olha para a chance de uma goleada, a diferença é brutal. O Arsenal tem quase 13% de probabilidade de uma vitória por um placar elástico contra menos de 1% do Wolverhampton. Os dados indicam que uma vitória tranquila do Arsenal é um cenário muito mais provável. E aqui o modelo de dados nos mostra os 5 placares mais prováveis. É interessante notar que as 2 maiores probabilidades, 1-0 e 2-0, são vitórias do Arsenal sem sofrer gols. Isso resume perfeitamente toda a nossa análise. A força ofensiva do Arsenal contra a fragilidade defensiva do Wolverhampton. No final desta análise fica uma reflexão. Os dados nos mostram tendências e probabilidades com uma precisão impressionante. Mas a beleza do futebol também está no imprevisível, não é? A questão que fica é, até que ponto os números realmente definem o destino de uma partida? Se essa análise detalhada despertou interesse e a ideia é ter acesso a esse tipo de inteligência de alto nível, é só seguir a Smart Goal no Instagram em @smartgoal4. Também é possível acessar a loja online ou pedir uma análise personalizada em PDF pelo WhatsApp. Smart Goal, leitura de jogo baseada em dados.